galera, eu acabei de voltar de viagem e eu e meu namorado, a gente antes de sair já tinha comprado os ingredientes pra fazer uma trufa pra gravar aqui pra vocês pro blog. Pode ser que dê errado, pode ser que dê certo, mas bora ver, vou mostrar pra vocês como é que a gente vai estar fazendo essa trufa. E ela leva poucos ingredientes, ela leva 4 barras de chocolate ao leite, uma de meio amargo, chocolate em pó e uma caixa de creme de leite, porque a caixa vem sem um soro e é bem melhor de se trabalhar. Então é isso, bora lá que vai ficar gostoso.